Tema dessa noite: abre meus olhos para que veja. Nós passamos por tantas dificuldades, turbulências, como o irmão falou, né, em várias estações assim na nossa vida, né? Ora bem, ora ruim, né? Passando por dificuldades. Mas Deus, Ele está sempre estendendo a sua mão para tocar nos corações dos seus filhos. Ele quer unir os filhos em amor, não é mesmo? Então, nessa noite, o Senhor deu uma palavra eficaz, porque a Bíblia ela é um leque de palavras, ela é incrível, né, também de respostas para as nossas perguntas. Quando nós temos qualquer dificuldade, nós corremos à palavra de Deus, ali está tudo, é o manual, não é mesmo? Então, abra suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 6. Pode colocar aqui, se possível. Nós vamos ler todo esse capítulo, amados. Tá? Depois vocês vão entender por que eu vou ler todo esse capítulo. Porque Deus fala muito nesse capítulo 6. Todos conseguiram acompanhar? Queridos, é capítulo 6, não é todo o capítulo, capítulo 6, versículo 8. 6, 8. Amém? Na verdade, é todo esse capítulo que Deus nos ensina, amém? Mas a palavra rema nessa noite é: abra os meus olhos para que eu veja, amém? Então, nós vamos precisar desses versículos aqui do capítulo 6, tá? 8 a seguir. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não nenhuma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria chamou ele e seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu, Senhor, mas o profeta Eliseu está em Israel e faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! E como desceram contra eles, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Depois nós vamos continuar lendo. Amém? Glória a Deus. Então, essa passagem aqui fala que o rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com seus oficiais, ele disse: tal e tal lugar estaremos acampados para então, né, assumir, né, e liberar fogo contra a cidade, né, luta. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Então o profeta de Deus, Eliseu, ele sentia, Deus falava com o profeta. Naqueles tempos, Deus falava com seus profetas e orientava quando tinha algo, com um perigo iminente. E o profeta, o rei era um homem de Deus. Então o profeta chegou até o rei e avisou de que haveria ali
pessoas acampadas para uma eventual guerra. E ele, então, avisou para que o rei se precavesse de não passar por aquele local, né? Porque o rei de Israel, ele disse, guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Mas o rei de Israel enviava, sempre que havia uma perseguição, o rei de Israel, ele enviava tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falava. E se salvou nenhuma nem duas vezes. Então isso era uma coisa que seguidamente acontecia, né? Essa perseguição. Então ele se salvava. Mas então, se turbando, como ali no versículo 11, se turbando com esse incidente, o coração do rei da Síria, que era o inimigo, né, que era quem queria fazer guerra contra Israel, ele chamou os seus servos e ele disse, não me fareis saber quem dos nós é pelo rei de Israel? Ele ficou em dúvida, será que tem alguém aqui no meu posto? Será que tem alguém aqui no meu exército que está contra mim, está entregando aquilo que eu tenho falado, aquilo que eu tenho, o projeto que ele tinha, né, de se acamparem? Como é que pode? Não foram nenhuma nem duas vezes, mas eles estão sabendo, mas de que maneira? Será que tem algum delator? Então, e respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei meu, ninguém. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala. Ele faz saber até mesmo as palavras que tu diz quando tu estás no teu mais secreto lugar, quando você está no seu quarto e você fala. Deus ouve, Deus é presente. Amém, queridos? Então, Deus, ele sabe aonde, ele está no mais secreto. Então, Deus avisava o profeta, né? O profeta era para avisar o rei de Israel para que se precavesse. E ele disse, ide e veja onde está. Então, ali, a guerra não era mais contra Israel. Ali, a Síria já queria, então, guerrear contra o profeta de Deus. Porque não foram nenhuma nem duas vezes, a palavra de Deus disse que eles se frustraram, né? Perderam a batalha. Mas então, ele pensou, não, então eu vou ter que tirar essa pessoa do meu caminho, esse profeta do meu caminho. Porque tudo que eu falo, tudo que eu penso, todos os projetos, ele sabe. E então, ele disse, vamos prendê-lo. E eis que perguntou onde que ele estava, né? E o servo disse em Dotã, que é uma cidade. E foram até lá com muita ira, né? Eles foram com muita ira atrás do profeta. Então, essa passagem traz para nós, nos dias de hoje, nós deveríamos ser profetas do Senhor. Porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é profecia para os nossos dias, ela é profecia para a nossa vida. Ela é a mesma palavra antes, hoje, sempre será a mesma palavra. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda jamais. Então, aqui na palavra de Deus, tem profecias, tem caminhos que nós devemos seguir. E quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós escolhemos o caminho, de trilhar nesse caminho em santidade e buscar cada vez mais a capacidade de servir a esse Deus Altíssimo, né? Ele derrama sobre nós, derrama sobre ti sabedoria e sabedoria do alto, e ele traz na palavra dele, né? Firmado na palavra. E a palavra dele é uma palavra diretiva às nossas vidas. Muitas vezes, quando nós estamos frustrados, passando por situações difíceis, nós não temos a quem recorrer. Né? O mundo, o que o mundo nos diz? Ai, é assim mesmo, tu tem que fazer, nos orienta a fazer tantas coisas. Quando nós passamos pelo deserto, e muitas vezes sem entender, mas quando nós buscamos na profecia, na palavra de Deus, que é uma palavra pura, viva, nós entendemos que muitas vezes, quando nós passamos pelo deserto, é para que nós sejamos forjados. Porque Deus, ele quer nos capacitar mais e mais. Ele quer preparar o nosso caminho, ele quer que nós venhamos a ser uma pessoa forte, firmados na rocha. Amém? Hoje é um dia assim, muito difícil para mim.
Hoje de manhã, pela manhã, eu recebi notícias tristes que mexeram. Em primeiro lugar, o Facebook lembrando do aniversário da morte do meu esposo, 2 anos. Então, assim, trouxe lembranças. Aí, passou um tempo, era um pastor me ligando que faleceu uma amiga minha pastora. Também uma notícia triste. Aí depois soube a notícia de que o meu sobrinho tinha caído de uma escada. Também meu sobrinho. E eu pensei, Deus, eu estava preparando essa palavra. E Deus me fortaleceu porque eu pude ter forças para entrar em contato e dizer para ele, não, é o inimigo que está se levantando contra a vida do meu sobrinho. Porque ele está no caminho do Senhor. E não tem coisa que um mal não permite, que não quer de forma alguma. Assim como o rei da Síria. Ele veio com raiva do profeta. Ele quis destruir o profeta. Porque o profeta sabia de tudo. Né? Porque Deus falava com o profeta. Deus orientava. Deus dava rumo. Deus dá direção aos profetas. E eu quero dizer para você que você também é um profeta de Deus. Você pode ser profeta de Deus se você quer. Basta ouvir a voz de Deus, ficar atento. Muitas vezes, hoje nós buscamos na igreja profecias, palavras que vêm suprir aquilo que nós queremos. Nós queremos ouvir aquilo que nós queremos. E muitas vezes, quando o profeta de Deus diz algo que te desagrade, você sai fora, não quer mais continuar, não quer mais permanecer. Mas você está sendo forjado. Porque lá na frente, quando você estiver preparado, você vai ter a mesma condição daquela pessoa que te orienta. Amém? Então nós estamos sendo preparados. E para isso acontecem coisas que o inimigo vem e se lança contra nossas vidas. Né? Porque o diabo diz, a palavra de Deus diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Não é mesmo? Ele rouba os sonhos, rouba nossas coisas. Né? E se nós deixarmos isso nos prejudicar, se nós darmos vazão a essas coisas, nós vamos ser destruídos. Perdemos a esperança, não temos mais prazer em estar na casa do Senhor, e para buscar força, fortalecimento, e assim é isso. Aí ele mata a nós, não de uma morte natural, mas sim espiritual. E não existe morte pior. Não existe, que a morte espiritual. Porque quando nós estamos mortos espiritualmente, nós estamos sem rumo. Nós não sabemos para onde ir, não sabemos nada, não sabemos qual é o rumo que devemos tomar. Estamos vulneráveis a sermos ludibriados, a sermos enganados, e mais tarde consequências virão, devido a escolhas erradas. E é isso que Deus está falando nessa noite. Amém? Então ele veio com toda a ira, né, contra o profeta de Deus Eliseu. Bem? E no versículo 14 diz: então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Sutilmente eles chegaram, né? De noite, quando ninguém vê. É assim que o mal vem. O diabo ele vem escondidinho, né? O pai da mentira ele vem se escondendo, não é mesmo? Quando ninguém vê, ele vem de forma sutil. Quando nós menos esperamos, pum, né? Estoura algo, nós somos perseguidos, acontecem tantas coisas. E eles vieram então de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, porque naquele tempo era comum o profeta ter o seu ajudante. O profeta, quando ele saía, ele levava junto um servo, um ajudante que fazia tudo para ele. O profeta era honrado. Esse servo dava honra ao profeta. Ele cuidava até do levantar, do deitar, do alimento, tudo ele fazia para o profeta. Mas então o servo, ele acordou cedo e saído, eis que viu tropas de cavalos e carros. E que essas tropas e muitos cavalos fortes, né, tropas pesadas, cercaram a cidade. Ele ficou apavorado. E então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, ai,
Ai, meu Senhor. Quantas vezes nós dizemos ai, né? Quando nós nos assustamos, ai. Quando tem um perigo, né, na nossa volta. Hoje eu vinha vindo no temporal e aquela chuva, eu, ai Deus, ai, né? Orando, pedindo, Senhor, me livra de uma árvore cair, de uma queda de uma árvore, de um raio, de um poste, porque são perigos. Nós estamos em volta, o perigo está ao nosso redor, o perigo iminente. E ele disse, ai, meu Senhor, eis que estão ali um exército, né? E que faremos? E é isso que nós perguntamos, que faremos? Né? Quando acontece uma situação. Muitas vezes nós estamos aqui sabendo da palavra de Deus, conhecemos a palavra, estamos firmados na fé, fizemos trabalho na igreja, ajudamos e tudo, mas ainda vem a incredulidade. O espírito da incredulidade, ele vem sobre as nossas vidas, na nossa fraqueza. Então, quando nós temos alguma brecha, quando nós temos um pontinho sequer, o inimigo ele vem com tudo. Basta ter uma frestinha e ele vem. E quando a incredulidade está, né, vem como, ai, que farei? Que farei eu nessa situação? O que eu vou fazer? Né? A nossa tendência é ficarmos estarrecidos, sem ação, com medo. O medo vem, toma conta, e o medo ele é terrível, porque o medo ele vem, traz taquicardia, deixa a nossa respiração ofegante, nos deixa preso, né? Deixa nós sem ação, o medo. E é tudo isso que o mal quer. Quando ele vem dessa forma, devagarinho, sutilmente, preparando o território para nos atingir. Não é mesmo? Então o medo vem. Mas Eliseu disse a ele, não temas. Eliseu sabia porque ele é o profeta, era um homem de Deus, e Eliseu não tinha medo, porque só pode dizer não temas quem não tem medo. E Eliseu era forte. Ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele sabia que quem estava com ele, quem era o Deus que ele servia. Né? Que Deus é um Deus fiel. É um Deus que ele vem, ele dá ordem aos seus anjos para estarem pelejando em nosso favor, em teu favor. Então, nessa noite, o Senhor quer te dizer, não temas. Eu não sei qual é o problema que está acontecendo, a dificuldade que você está atravessando, a insegurança, o medo, a incredulidade, algo que você queira conquistar, o Senhor está dizendo. E Ele te diz, não temas. Talvez demore. Talvez ainda não é o momento. Então não temas, porque mais são os que estão com você. Mais os que estão comigo. Né? Do que estão os que estão no mundo. O mal, as hostes da maldade, as potestades, a inveja, as contendas. Né? Tantas coisas ruins que existe, que nos aprisiona, muitas vezes vêm e matam a nossa fé. Quer matar a nossa fé, porque a fé é algo que Deus nos dá, é um dom divino de Deus. E nós temos a fé. Quando nós nos achegamos a Deus, essa fé ela vem e ela vem como uma semente no nosso coração. E ela começa a desenvolver de etapas em etapas. Então, eu digo que a nossa vida, nós passamos por um processo onde nós somos aperfeiçoados, dia após dia, mas muitas vezes nós não queremos participar desse aperfeiçoamento de Deus. Nós queremos as coisas para ontem, nós andamos ansiosos, e a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, por coisa alguma. Jesus diz, Ele nos orienta, Ele diz, eu venci o mundo. Então, nós temos que ter fé e buscar cada vez mais a sabedoria do alto. O que é a sabedoria do alto? É a sabedoria divina, é confessar a Deus as nossas inquietações, é confessar a Deus as nossas dificuldades, é confessar a Deus o nosso erro, é reconhecer que nós somos pecadores. Ninguém é mais que ninguém aqui. Nós não somos mais que ninguém. Nós somos em Deus, em Cristo, nós somos um só.
E é isso que Deus diz à igreja. Nós somos um só corpo. Nós precisamos estar em unidade, juntos, entrelaçados. Né? Como Moisés, né? Ele orava pela cidade. O evangelista Rogério trouxe essa palavra, e isso ficou muito forte no meu coração. Enquanto ele orava, as coisas se acalmavam. Né? E ele ficou durante horas e horas, orando, mas ele cansou, porque ele orava com os braços estendidos. E ele cansou de orar. E quando ele baixava, vinha os rumores, aconteciam coisas horríveis. E então, Arão e Hur seguraram o seu braço para que ele pudesse estar apoiado. Cada um segurando, né, no seu braço, ali impulsionando. E é isso que Deus quer que a igreja faça. É isso que Deus quer que nós façamos pelo nosso irmão. Né? Segurá-lo num momento de crise, num momento de tristeza, de angústia. Segurar, levar consolo. Né? Muitas vezes nós pensamos, eu vou no culto domingo, é tão bom ouvir uma palavra, é uma palavra viva para a minha vida, eu vou trabalhar bem, você buscar a bênção. E se resume nisso. Não é isso que Deus espera de ti, querido. Ele quer que você seja o profeta dele. Ele quer que você traz profecias, e as profecias não é você ter saber o que vai acontecer com a vida do fulano, não é isso. A profecia é trazer palavras de ânimo, que está na Bíblia. A palavra de Deus é a profecia para os nossos dias. A palavra de Deus, quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece. Né? Maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Isso é profecia, para nós levarmos para as pessoas que estão desesperançosas. Amém? Então é isso que Deus espera de você. Né? Para que nós não tenhamos medo. O medo não faz bem à nossa vida. O medo é algo terrível. É algo maligno. Nós não podemos deixar o medo entrar. O medo é normal. O medo, hoje a gente sente medo, porque a palavra também diz que nós temos que ser prudentes. Nós temos que evitar, porque nós sabemos que os perigos existem. Mas nós não podemos deixar que o medo nos domine. Amém? Então o medo, muitas vezes, é bom, porque se eu não tivesse medo, eu ia andar em alta velocidade, estava sujeito a acontecer algo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então nós temos que ter os olhos abertos. Né? E quando o moço, ele disse, meu Senhor, o que faremos? Né? O que faremos? Ele estava ali com medo. Ele ficou pasmo, ele ficou parado. Ele ficou sem condições de andar. Ele ficou talvez petrificado, que muitas vezes nós ficamos. E ele disse, o que faremos? E Eliseu disse, Senhor, olha o que o profeta fez. O profeta orou. Ele falou com Deus. Ele disse, Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. Ele disse, Senhor, eu peço que tu abras os olhos do meu moço, para que ele te veja. Assim como eu te vejo, eu quero que ele te veja também, da forma que eu estou te vendo. Porque ele não tinha medo. Amém? E Deus então ouviu. E Deus, o Senhor, abriu os olhos do moço. Né? E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Aleluia! Né? Cavalos de fogo. O outro exército tinha tropas, né, de cavalo. O outro exército tinha carros, mas nenhum tinha fogo saindo. Né? Nenhum tinha o fogo fluindo. Né? E o fogo, o que é o fogo? Era Deus, o Espírito Santo ali presente. O fogo que vem para queimar, né? Para tirar o mal dali. Então ele pôde contemplar. Né? Ele pôde contemplar de uma forma espiritual. Porque a forma visível era o que ele via. Era carros, né, e cavalos, pessoas ali munidas, né,
com espadas, mas isso era a forma visível. E no momento que Eliseu orou, o moço, então, ele pôde ver de uma forma não visível. Ele pôde ver de uma forma espiritual, com uma convicção, né, convicto, que Deus estava ali. Então, aquilo gerou nele fé. E ele pôde contemplar que eles estavam ao redor de Eliseu, guardando Eliseu. Amém? Então, Eliseu ele estava sendo perseguido de morte. E assim é conosco, queridos. Quando nós estamos sendo perseguidos, o mal vem, ele quer nos rodear, colocar tantas coisas que vêm nos destruir, palavras de maldição, palavras, né, que vêm tirar a nossa vontade de prosseguir, de realizar sonhos, projetos, tantas coisas que nós ansiamos, sonhos que nós temos desde a infância, talvez, da nossa adolescência, que foram frustrados por conta do medo, por conta de pessoas que não apostaram, de pessoas que nos tiraram, né, desse caminho, desse propósito, dizendo, nos rotulando, nos chamando de tantas coisas, e dizendo, não, você não vai conseguir, você não vai aguentar, isso é difícil, isso demora anos e anos, e daí o tempo passa, e muitas vezes, quando nós temos 20 anos, a gente tem algum projeto. Eu digo isso porque eu já vivi isso. E muitas pessoas dizem, não, mas isso vai demorar 10 anos. É muito tempo. Não, não faça. Imagina, tu vai ficar todo esse tempo, imagina. Aula todos os dias, todos os dias, todos os dias. Para pagar um curso você não tem condições agora, então vai ter que fazer uma faculdade bem demorada, uma cadeira. Vai levar lá 10 anos para se formar. Quando tu tem 20 anos. Então, não, é difícil, espera melhorar. Quando melhorar, você vai fazer várias cadeiras e vai conseguir. Só que o tempo vai passando e você não consegue, não entra. E aquele tempo perdeu, né? O tempo que foi roubado. O tempo foi roubado da tua vida, né? Aquele momento, o teu sonho foi roubado. Por causa de palavras, por causa de sonhos, né? Você queria realizar, mas que o inimigo veio e roubou. E assim nós vamos prosseguindo, né, na nossa vida. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós podemos contemplar o impossível, né? As coisas sobrenaturais, né? Porque quando nós estamos longe de Deus, quando nós estamos vulneráveis a esse tipo de conselho, nós não estamos contemplando o nosso Deus. Então nós nos deixamos envolver. É como o laço do passarinheiro, né? Ele começa a nos envolver e ele vem e nos envolve e assim vem matando e rompendo com aquilo que Deus preparou. Amém? Isaías 41:11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Olha a palavra de Deus. Eis que envergonhados e confundidos. Então, quando você está passando por uma situação de luta, de perseguição, saiba que o Senhor te diz, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra a ti. Ninguém coloca a mão no ungido de Deus. Né? Ninguém. Deus não permite, porque eles serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Amém? Então, o Senhor, Ele abre os olhos, né? Os nossos olhos, para que nós possamos, então, entender essa palavra. Quando nós abrimos os nossos olhos, nós podemos, então, contemplar a palavra de Deus. A palavra que nos ensina, que nos adverte, né? Então, eles foram realmente confundidos. Aqui, no versículo 18, voltando a 2 Reis, capítulo 6, 18. Se vocês quiserem colocar, amados. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. O profeta pediu. A palavra de Deus diz que Deus confunde, né? Ele confunde.
Então houve uma confusão, houve uma cegueira ali, uma cegueira naqueles soldados. E eles ficaram cegos, eles não sabiam mais aonde que eles estavam. Eles foram confundidos. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta é a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscai. Eliseu ali preparou para eles, né? Eles não conheceram mais Eliseu. Eliseu pediu: não é esse o caminho, me segue que eu vou te levar lá onde está o homem que vocês estão procurando. E os guiou para onde? Para Samaria, lá perto do rei, né? E tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, né, dos soldados. E viram, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Ferilosei, meu pai? O rei perguntou ao profeta de Deus. Porque o rei sabia, ele confiava no profeta. E ele disse: o que eu devo fazer? Eu devo feri-los? Eu devo feri-los, meu pai? O que tu acha, profeta? O que eu devo fazer com esses homens? Você os trouxe até aqui? E respondeu Eliseu: não os ferirás. Fere aqueles que fizerem prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Olha, que coisa incrível. O profeta não permitiu que o rei ferisse aqueles homens que estavam perseguindo o profeta. E, pelo contrário, ele mandou preparar uma mesa. Ele mandou trazer comida, mandou trazer água para eles. E ofereceu-lhes o rei grande banquete. E comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Olha que coisa incrível essa palavra, né? Muitas vezes nós queremos ferir, nós queremos lutar contra aqueles, né, os algozes nas nossas vidas, contra aqueles que estão preparando, né, o nosso leito de morte. Eu digo não à morte em todas as áreas. Nós queremos vingar de algo que alguém cometeu, de alguém que fez algo contra nossas vidas, né? Mas aqui é uma mensagem muito linda, que o profeta Eliseu diz: não os ferem. Pelo contrário, prepara um banquete, dê a eles comida. Dê a eles comida. Então, o que a palavra traz para nós? A gente paga o mal com o bem. Com o bem. Orando a Deus, buscando em Deus, né? E daí beberam. E o que gerou isso? Se eles tivessem ferido aqueles homens, a guerra, a luta, as perseguições iriam continuar contra Israel. Não só contra Israel, contra o profeta também. Mas como aconteceu deles serem bem tratados, o que aconteceu? Houve paz. Amém? Deus está falando nessa noite. Deus está trazendo paz às nossas vidas. Amém? Essa é uma palavra rema. Eu iniciei dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, né? Porque sarado será o seu espírito. Então, quando nós estamos com o nosso coração limpo, oh glória, o nosso espírito é sarado. Amém? Então nós podemos dizer: sim, eu posso todas as coisas, né? Naquilo que me fortalece. Eu posso dizer que Deus, Ele é comigo. Eu posso dizer também que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Amém? Nós podemos proferir palavras para nós mesmos, palavras que vão edificar o nosso espírito, porque curado e sarado está o nosso espírito. Amém? Quando a nossa alma, ela busca a Deus, quando a nossa alma ela se encolhe e permite que o Espírito Santo se sobressaia, né? Então nós teremos sim um coração sarado, um coração curado, né? Com liberdade. Né? E o que significa fazer isso, queridos? Como posso fazer para encontrá-lo? Como posso vê-lo? Né? A Bíblia, então, ela nos ofereceu essa palavra nessa noite. Nós já sabemos como é que eu posso fazer para encontrá-lo, levando tudo aquilo que nós temos,
tudo aquilo que está impedindo o fluir de Deus, tudo aquilo que está impedindo o fluir espontâneo do Espírito Santo agir na nossa vida. O fluir espontâneo do Espírito Santo é quando ele vem e traz liberdade para nós, liberdade de espírito, quando nós podemos cantar, alegrar-nos, nada nos limitando. É quando nós somos livres em Cristo Jesus, né? Sem religiosidade, sem dogma, sem doutrina, sem coisas que venham a afastar de Deus. É quando nós nos tornamos um só corpo, quando nós estamos assim conectados com Deus, né? Quando nós podemos sim oferecer algo de valor a Deus. E o que é o algo de valor a Deus? É a tua vida, né? A tua vida. A tua vida tem valor incrível, porque Jesus pagou um preço alto por ela. Então você é especial. Você é um tesouro de Deus. Você é amado do Senhor. Não importa o que te rotularam, não importa o que disseram, os conceitos errados, as mentiras do diabo. O importante é que nessa noite o Senhor quer que você se levante em fé e que busque ao Senhor, assim como aquele homem, né? O profeta Eliseu nos ensina nessa palavra: abre os olhos para que eu veja. Abre os olhos, diga isso, fecha teus olhos agora e diga isso: Senhor, abre os olhos para que eu veja. Abre os olhos, Senhor. Amém? Abre os olhos. O Senhor nessa noite quer te abrir os olhos. Não tenha medo.